Chegamos com o business da Copa, o especial pré-Copa do Mundo 2026 do MKT Esportivo. Hoje temos o prazer de receber mais uma marca parceira do torneio, dona de uma categoria super especial que faz parte da sua vida. Além da tecnologia em si, é uma porta de entrada para funcionalidades, para diversas experiências e, por ser uma parceira oficial, tem um produto licenciado lindíssimo que vamos abordar aqui no nosso papo. Eu recebo a Stella Colucci, diretora de marketing da Motorola Brasil, Motorola smartphone oficial da Copa 2026. Stella, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você, muito prazer, muito legal estar aqui com vocês. Ó, para todos os nossos convidados, eu sempre faço a mesma pergunta inicial: o valor dessa parceria, de estar dentro aí de uma audiência mundial, de ter essa chancela de ser uma parceira da FIFA, parceira da Copa, e naturalmente poder trabalhar nesses desdobramentos que a gente vai falar bastante. É um valor, é inestimável, né, assim, e a gente falou um pouquinho antes de começar aqui o quanto eu sou apaixonada por futebol, então pessoalmente tem um valor para mim fora do comum, assim, de fazer parte deste momento, de ter a marca nos melhores momentos de atenção. A gente vai estar lá dentro do campo com os jogadores, participando, né, de cada partida, ter um produto licenciado é inigualável, assim. A gente sabe que daqui a alguns anos, quem tem esse produto é produto de colecionador, é uma memorabilia, na verdade, né? As pessoas que tiverem essa edição limitada vai falar, nossa, eu tenho esse produto, né? Eu tenho um celular da FIFA, da Copa do Mundo. Então, é um valor, realmente inestimável, assim, acho que vai além de cifras. O quanto a marca se posiciona, o quanto a marca se coloca num lugar de visibilidade, de preciosismo, de cuidado e de paixão que é inestimável. E fazendo um link até com o nosso mercado, eu anotei que o Brasil possui cerca de 272 milhões de smartphones em uso, que foi uma pesquisa da FGV, ou seja, mais aparelhos, né, que habitantes. 1,3 mais ou menos. Exato. Né, por habitante. Como vocês veem a força do mercado brasileiro nessa frente de mercado? E aí já fazendo um link justamente, de novo, com essa parceria de vocês com a FIFA, com a Copa do Mundo, podendo trabalhar esses pilares tão importantes. O celular, ele deixou de ser a segunda tela, né? A gente diz internamente que ele é a primeira tela hoje. É isso, né? Mais de um celular por habitante, é o celular pessoal, é o celular do trabalho. As pessoas não vivem mais sem o celular, a gente usa para tudo. E para consumir conteúdo de esportes não é diferente. Tem crescido cada vez mais o consumo no celular. Então a importância de ter um produto bom, uma tela vívida, um produto onde o consumidor vai conseguir acompanhar os principais jogos, os principais momentos, os comentários depois, os principais lances, enfim. O celular, ele hoje faz parte dessa jornada. Acho que a gente vivenciou aí nas últimas Olimpíadas o quão foi importante o celular, né? Os jogos e todas as competições aconteciam no meio do horário comercial e as pessoas estavam ali participando, vivenciando este momento. E não vai ser diferente agora na Copa. Então, essa tela, que antes a gente chamava de segunda tela, passa a ser a primária do consumidor e cada vez mais a importância de nós, como detentores de o celular oficial da Copa do Mundo, estar presente com o consumidor nesse momento. E acho que essa virada, né, que você falou desse conceito, assim, acho que aconteceu muito também na Copa de 22, né, que a gente teve uma detentora de direitos que era exclusivamente digital, trazendo um público também nativo digital, e aí teve esse desdobramento Paris 24, e eu acho que vocês chegam para 26 num momento muito especial, de fato, até de uma mudança de comportamento do consumidor, dos mais jovens, né, cada vez também consumindo mais. Então eu sinto que essa Copa para a Motorola tende a ser muito especial, justamente por isso, até você falou até da memorabilia, né? Porque então, nessa cauda longa é algo que realmente também se estende na vida, né, do torcedor. Então eu acho isso muito importante, pensando até no público que vocês acabam se relacionando, né? Sim, sem dúvida. É um momento muito especial mesmo. Existem alguns estudos que mostram que o consumo de vídeos longos em TV caiu de 61% para 48%, enquanto no celular cresceu de 11% para 21%, né? E quando a gente fala vídeos longos, isso inclui também partidas esportivas. Então, só corrobora com essa questão do quão
está sendo especial e do quão importante é para a Motorola fazer parte desse momento agora. A gente vê essa mudança de comportamento, a gente vê que players exclusivamente digitais investiram pesado para serem os principais broadcasters dos jogos nessa Copa do Mundo, e a gente quer estar dentro deste momento, junto com todos esses parceiros. Então, é muito importante e muito especial para a gente fazer parte dessa Copa do Mundo e da Copa do Mundo Feminina que está por vir. E até pela força do mercado brasileiro, até nesse dado que a gente abordou, e também a força do futebol no país, que também, né, enfim, dispensa mais detalhes. Como você vê, aliás, exige uma comunicação mais específica para o mercado brasileiro, tem uma estratégia mais específica voltada ao mercado brasileiro ciente dessa força, tanto da tecnologia dos smartphones, quanto também do futebol? A gente, obviamente, está localizando e trazendo, eu costumo dizer, colocando flavor brasileiro em tudo que a gente faz, né? Então, existe uma estratégia global, existe uma campanha global chamada Football is Calling. Na localização, a gente entendeu que a tradução literal funcionava super bem, então a gente está usando o Futebol Te Chama como nosso pilar de comunicação, mas dentro deste pilar, dentro dessa grande estratégia, nós estamos localizando com o olhar brasileiro, fazendo produções locais, trazendo influenciadores que conversem com o público brasileiro, produzindo conteúdos e narrativas do jeito que o brasileiro consome, né? Então, com certeza a gente quer fazer parte dessa comunicação global, mas trazendo esse olhar e esse gostinho do brasileiro. E aí é em tudo, né? No 360, desde dos nossos conteúdos real time em social media, como eu comentei, dos influenciadores e até campanhas que a gente está produzindo com esse olhar mais brasileiro também. E grandes eventos esportivos, eles ajudam a destravar ou às vezes antecipar aquele ciclo de troca de aparelhos, porque sempre quando chega a Copa do Mundo, vou comprar uma televisão nova, agora sim vou comprar a camisa da seleção brasileira. Então assim, as pessoas às vezes deixam esses grandes eventos que vão trazer novidades, como por exemplo, a linha oficial de vocês, ele acaba sendo um facilitador para essa troca de aparelho? Sem sombra de dúvida. Hoje, o que a gente vê é que o ciclo de troca vem aumentando. Tá. O consumidor brasileiro busca produto de maior qualidade para ficar mais tempo com estes produtos em mãos. Então, sem sombra de dúvida, você ter um produto exclusivo ajuda nessa antecipação. Porque é uma edição limitada, é um produto que vai ser disponibilizado somente no período de Copa, e sem contar, como eu disse, o consumo no celular passou a ser primário. Então, o consumidor também vai considerar que ele precisa de um celular melhor, com processador bom, com uma tela boa, para ele conseguir acompanhar melhor os jogos. Então, eu acredito que sim. A gente hoje ainda não tem dados suficientes para comprovar essa antecipação, mas é nisso que a gente está apostando, que ter um produto exclusivo para a Copa do Mundo num momento tão importante para o consumidor vai antecipar essa troca para o consumidor, ou que já está pensando, ou que às vezes não estava, mas de repente cai aquela ficha de, nossa, eu preciso ter um produto melhor para acompanhar os jogos quando eu estiver fora de casa. Perfeito. Porque é interessante porque quando a Cazé TV, ela teve aqui, ela falou que quando chega a Copa do Mundo ou grandes eventos esportivos de uma maneira geral, eles acabam trazendo um público que normalmente eles não conversam, né? Quando vão transmitir um Paulistão, um Brasileirão, às vezes a pessoa não se interessa em acompanhar pela Cazé TV, por exemplo, mas quando chega uma Copa do Mundo, eles acabam atraindo um público que talvez não fosse o deles. Você acha que o patrocínio à Copa do Mundo, a Copa do Mundo em si, faz vocês chegarem em novos públicos? É um poder de atração que vocês têm, ter esse patrocínio, ter um produto licenciado, que a gente vai falar já com mais detalhes. Vocês conseguem ampliar o alcance, chegar a novos públicos também? Sem sombra de dúvida. Não só com o produto exclusivo, mas com o fato de estar presente nos jogos, de estar falando sobre a Copa do Mundo, que é o assunto que já está em alta, mas daqui até a Copa do Mundo vai esquentar cada vez mais, e ter essa propriedade, poder falar, poder usar, né, as expressões que são específicas dos patrocinadores da Copa do Mundo, os logos, poder compartilhar conteúdos, é muito importante. Sem sombra de dúvida, para a gente é um potencializador de alcance. Ele é massivo, com certeza, o futebol é massivo, é um momento de falar com todo mundo, mas
poder mostrar para esse todo mundo o novo momento da Motorola, este novo momento de posicionamento da marca, de trazer produtos premiums, de trazer produtos que talvez o consumidor não via a Motorola presente há 1, 2 anos atrás, e mostrar para todo esse público que a Motorola se reposicionou. Então, estar presente na Copa do Mundo é importante porque a gente sim amplia esse alcance e fala com esse público que estava mais distante da gente. Então acaba não sendo somente vendas, mas também construção de marca, um reposicionamento, chegar em mercado, ter mais relevância em mercados mais estratégicos. Então acho que é um 360, né? Porque vocês começaram a comunicação, naturalmente, muito antes, né? Exato. É um 360 e sim, tem um viés e um objetivo muito forte de marca, de reconstrução, de reposicionamento que a Motorola vem passando nos últimos anos. Então, estar presente neste campeonato, que é gigante, né, o maior campeonato de futebol do mundo, o maior campeonato esportivo do mundo, é muito importante, não só para vendas, mas para todo o nosso posicionamento de marca. Não, e assim, a gente ainda nem chegou no torneio em si, né? E se a gente fala de, caramba, o smartphone hoje é a extensão do nosso braço, né? Assim, se antes o torcedor era mera audiência, hoje ele é um creator, ele é um distribuidor de conteúdo. Por isso que quando no início eu falei da importância de vocês serem o smartphone oficial, porque hoje, querendo ou não, a experiência de um estádio, além do jogo em si, é o celular que você consegue compartilhar. E no entorno, quando você está indo para o estádio, né? Enfim, tudo hoje virou criação de conteúdo e distribuição. E eu acho que vocês têm isso muito em mente, até nessas comunicações que vocês estão fazendo. E assim, eu acho que quando chegar na Copa do Mundo, que culmina, né, naquele ponto máximo. Então, o que vocês estão planejando nesse sentido, ciente de que, assim, o celular, no fim, ele acaba movendo, por mais que seja uma experiência muito offline ali de jogo, mas a gente sabe da força desse online. E esse é o grande passo de uma empresa global. Isso que é legal de fazer parte de uma empresa global, porque apesar de estarmos no Brasil, que não é país sede, a gente tem aí Motorola no México, tem Motorola nos Estados Unidos, então a gente vai também se apropriar, se aproximar desses nossos colegas que já estão em outros países para nos ajudar a captar e trazer conteúdos que tenham mais a nossa carinha, né? Então a gente vai mandar influenciadores para lá também que vão produzir conteúdo do jeito que o brasileiro gosta de consumir. Por sermos os patrocinadores oficiais da Copa do Mundo, a gente vai ter acesso também a conteúdos que outras marcas do mercado não terão, e a gente quer trazer isso para o consumidor brasileiro, sempre com essa camada abrasileirada, digamos assim, e bem exclusivo também. Sempre muito exclusivo, trazer muito esse olhar do que é relevante para o brasileiro, de como ele gosta de consumir o futebol. Então a gente está muito com esse olhar de usar, né, as Motorolas ao redor do mundo para nos ajudar nessa captação à distância, mas também mandar daqui para lá influenciadores. A gente tem uma promoção hoje vigente que até alguns consumidores com acompanhante vão poder estar lá. Então, assim, também através desses consumidores que ganharem essa promoção, também captar através do olhar deles como foi a experiência. Então, tem diversas ações acontecendo para que a gente não seja um espectador daqui do Brasil, e sim seja ativo, estejamos presentes no que está acontecendo nos países sede, México, Estados Unidos e Canadá. Perfeito. Foi muito bacana que você citou sobre a campanha, né, do Futebol Te Chama, e algo que me chamou a atenção foi o tratamento que vocês deram ao futebol como um fenômeno cultural, a Copa como um fenômeno cultural, e não somente um patrocínio à Copa, né? E aí eu queria entender de você, o que muda quando uma empresa, quando uma marca trabalha o seu patrocínio, de fato, como uma plataforma cultural, né, como no caso, o futebol, e não como mera oportunidade, porque a Copa acontece de 4 em 4 anos, vamos aproveitar aqui e fechou. É algo que eu vi que vocês têm trabalhado, uma conversa muito mais longa, trabalhado de uma maneira muito forte isso. O comercial em si mostra isso, como de fato vocês envolvem ali as torcidas, ou a própria tecnologia do aparelho. Mas eu queria entender isso, como vocês têm trabalhado tão bem o futebol como uma plataforma e não como um mero patrocínio de oportunidade. É muito legal que o futebol ele entra para a Motorola como mais um esporte. A Motorola ela já tem na sua essência o patrocínio a esportes, o apoio ao esporte. Então, a gente somos, né, patrocinadores da Fórmula 1,
em alguns outros países a gente tem patrocínio de tênis, de beisebol, de basquete, enfim. O esporte faz parte da nossa narrativa. Então, quando vem o futebol, quando vem a Copa do Mundo, ele entra de uma forma muito natural. E é isso, não é só uma oportunidade. Sim. Ele faz parte já não vê como... Sim. Exato. E aí, como que a gente traz isso para uma questão cultural? Como você mesmo disse, o jogo, ele acontece ali, 90 minutos e acabou. A gente não quer fazer parte só desses 90 minutos. Como eu trago isso para a vida da pessoa? Como que o meu produto pode colaborar, não só no momento do jogo, mas em toda a sua jornada? Como que eu, como patrocinadora, posso me aproximar de outros projetos que estão ligados ao futebol, mas não é só a Copa do Mundo. Então, a gente tem um projeto com um grupo de meninas que chama Em Busca de uma Estrela, um projeto lindo, sim, que é de futebol feminino, onde a gente já entrou e já vem trabalhando com essas meninas no intuito de compor a história do futebol como um todo e não só a Copa do Mundo. Então, para a gente, essa questão cultural ela é muito importante porque ela veste o esporte na sua essência, no seu todo, e não só nos 90 minutos do jogo, e que para a Motorola isso é muito importante, porque a gente há muito tempo apoia o esporte e o futebol é mais um deles na nossa plataforma esportiva. Não, e o legal que é isso, o filme ele mostra, né, desde vamos colocar a jornada, né, da compra do ingresso até a celebração Sim. ali com as torcidas. Então, aí ouvindo de você, eu imagino que é um desejo de vocês fazer esse mapeamento todos esses pontos de contato, toda essa jornada do torcedor, para que você esteja acompanhando em todos os momentos. De novo, não só no estádio, não só lá fora, enfim, em casa, que seja. Então, é um objetivo de você fazer esse 360 com os torcedores, com os consumidores. Sem sombra de dúvida, e você deve bem ter reparado no filme, que apesar de ser um filme global, eles tentaram trazer easter eggs de todas as culturas, então a gente tem ali um canarinho meio enfocadão. Verdade. Então, apesar de ser um filme global, ele tentou trazer esses easter eggs de cada cultura, de cada país onde a Motorola está presente, para que o filme se conecte com aquele torcedor, né? Então, tem alguns easter eggs ao longo do filme que conecta diretamente com o brasileiro, e que foi aí um trabalho a 4 mãos do time do Brasil junto com o time do Global, sabendo da importância desse momento para o brasileiro. Além disso, a gente fez uma derivação desse vídeo, aí com foco exclusivamente na linha de 70, onde a gente fez uma produção local do Futebol Te Chama, com o olhar também do brasileiro, fazendo um link com o nosso pilar de Lifestyle Tech, que a gente tem falado tanto sobre o lifestyle, né? Como o futebol, ele também driva todo um estilo de vestimenta, todo um estilo individual, né, de se expressar. Então, a gente faz uma localização desse filme também, desse filme global também para o Brasil, com o mesmo nome, o Futebol Te Chama, mas trazendo aí algumas características específicas do Brasil. Então, a gente tomou muito esse cuidado de não esquecer as especificidades de cada consumidor e de saber que cada um torce do seu jeito, cada um se expressa do seu jeito. E principalmente o quanto o nosso produto, ele é um potencializador deste momento, né? Que a pessoa vai poder ver o futebol aonde ela estiver. Se ela estiver no ônibus, se ela estiver no trabalho, se ela estiver num bar, aonde ela estiver. Se ela estiver com um produto, um celular na mão, ela vai estar acompanhando. E se ela estiver com um Motorola, ela vai acompanhar de uma forma muito mais imersiva e muito mais rica. Caramba, e a gente assiste ali o comercial, de 1 minuto. A gente nem imagina a complexidade dessa união de departamentos, você, enfim, encabeçando esse time. É muito louco ouvir, assim, como cada departamento tem o seu trabalho dentro de, enfim, de nacionalizar, né, de regionalizar uma campanha que é global. E dentro disso, você falou até de diferentes perfis de público. Quão desafiador um comercial ter que falar do lado técnico, mas também tem esse lado emocional, que é uma Copa do Mundo, desse pertencimento, sabe? Como equilibrar isso? Porque às vezes você impacta alguém que é muito mais técnico e fala, pô, gosto de futebol, mas eu quero saber do celular porque eu sou um heavy user de tecnologia. E tem aquele que fala, pô, é Copa do Mundo, eu preciso ver a torcida. Então, como é que equilibrar isso dentro de uma comunicação? Existem várias formas, né? Existe como a gente fez aqui. Então, o filme global, ele
praticamente não fala de nada técnico do celular, ele é muito sobre o patrocínio, sobre as emoções de cada consumidor durante a jornada até o momento do jogo, até o momento de torcer. E aí a gente fez essa localização porque eu precisava trazer esse balanço do técnico, de mostrar um pouquinho o que o celular tem, como ele poderia colaborar em todo esse momento de Copa do Mundo. Então, essa é uma forma de fazer. Você tem um filme macro, um filme mãe, onde ele é menos sobre o celular e mais sobre o patrocínio, e aí dele você deriva uma comunicação mais focada no produto, sim. Ou você poderia já englobar tudo num filme único e deixar ele meio a meio. Na Motorola, a gente optou em ter 2 grandes produções, uma onde ela é mais awareness, mais focada no patrocínio, e aí a gente localizou com um foco um pouquinho maior no produto, trazendo aí um pouquinho das especificações técnicas. E ainda tem uma terceira camada, que é depois como você trabalha o remarketing de tudo isso, né? Então, eu impactei uma pessoa que viu o filme, que achou bonito, mas não entendi ainda o celular, ele recebe outros conteúdos através aí de todos os algoritmos, através de todas as estratégias de mídia. Perfeito. Bacana demais saber disso, sou curioso. Vamos falar do produto oficial, o Fusion Edge 70, edição mais que especial. Eu quero que você fale dele, porque qual o papel de um produto oficial com uma chancela, com aquele ícone tão importante da FIFA, da Copa, enfim, dentro dessa estratégia de vocês? Imagino que seja o carro-chefe, né, aqui no nosso país. A gente ele tem alguns papéis, a gente tem muito orgulho de poder ter este produto. O Edge 70 Fusion FIFA Edition, ele é um produto Entry Premium. O que quer dizer um Entry Premium? Ele já faz parte da minha família Premium, que é a família Edge, mas ele é o primeiro produto dessa família e ele foi escolhido estrategicamente para estar nessa camada, para ser acessível, para que todos possam ter esse produto e não seja um produto só ultra high premium, onde poucos possam ter acesso, tá? Então, ele é um produto que ele tem acabamentos exclusivos, o acabamento atrás dele lembra muito o toque de uma bola, ele traz aquele desenho que forma o 26, que é o desenho oficial da Copa do Mundo de 2026, ele tem o logo da FIFA banhado em ouro 24 quilates, então assim, ele é lindo. Além de conteúdos internamente, né? Então, wallpaper, ringtone, ele tem uma câmera que vem com filtro exclusivo para a Copa do Mundo. Então, ele tem várias entregas que exclusivamente só quem comprar esse produto vai ter. Pra gente, ele é o grande driver da comunicação da Copa do Mundo, por materializar esse patrocínio num produto. E como você mesmo disse, é uma edição, além de muito especial, muito limitada. É uma edição que daqui a alguns anos vai ser uma edição de colecionador, vai ser uma edição que as pessoas vão guardar e vai falar, eu tive esse produto, né? A gente vê hoje, né, voltando alguns anos atrás, a gente vê pessoas que tinham o V3, algumas edições exclusivas que a gente teve do Motorola V3, as pessoas fazendo leilão ou simplesmente postando, eu tenho, com um orgulho de ter um produto que foi tão desejado alguns anos atrás. E esse FIFA Edition, ele traz esse mesmo apelo de desejo, de emoção, de paixão para quem é amante do futebol. E a gente sabe que no Brasil temos milhões e milhões e milhões de amantes do futebol. Mas não para por aí. A gente vai ter uma versão também do nosso Fold, que é o dobrável, que a gente vai lançar muito em breve. A gente já começou a comunicação dele, já estamos com pré-registro dele no ar. Que aí sim, ele é um ultra premium, que também tem todos esses cuidados de uma edição especial da FIFA, tanto conteúdo interno quanto acabamento, o logo da FIFA em ouro. Então a gente tem aí 2 produtos para os amantes de futebol, um da família Edge 70 e um da família Razr, que é o Fold, que em breve vai estar disponível no mercado. E fala um pouco dos públicos que consomem celulares com formatos diferentes. Quais especificidades de cada público? O que eles buscam? Talvez além da tecnologia em si, mas talvez ali da praticidade, enfim, de formato. O que eles entregam? O que cada público prioriza dentro desses modelos? O formato de barra, que é o formato mais tradicional, ele hoje é o mais aceito e o que tem a maior penetração no mercado,
Por vários aspectos. Um deles por price tier, né? Então ele tem todas as camadas de preço, desde os produtos de entrada até os super premiums, mas ainda existe uma barreira do consumidor em adquirir um dobrável. O consumidor tem na memória ainda que um produto dobrável ele é frágil, que ele vai quebrar, ou que não tem uma câmera boa, ou que não tem uma bateria boa. E hoje em dia, a tecnologia evoluiu tanto que o consumidor que tem o desejo de ter um celular dobrável não precisa mais ter esse medo. Então, assim, tem câmeras muito potentes, tem uma bateria que dura o dia inteiro. A minha bateria, eu sou heavy user, eu respondo o WhatsApp o dia inteiro, eu vejo o celular o dia inteiro. Sim. E eu saio de casa muito cedo e eu coloco para carregar só a hora que eu vou dormir. Então, assim, ela realmente dura bastante. E esse é, inclusive, um dos pilares da Motorola, que é bateria, né? Todos os nossos produtos trazem baterias muito robustas. Então, dentro da linha dos dobráveis, tem 2 form factors diferentes. Um que é o Flip, que é o que fica menorzinho, e tem o Fold, que é o que abre formando como se fosse um tablet, como se fosse um livro. O Flip, ele já está começando a ter um pouco mais de aceitação no mercado. Ele tem uma penetração um pouco maior, e os Folds, como eles têm, além de um preço mais elevado, eles também têm um uso muito específico, para quem realmente precisa de uma tela muito grande para o dia a dia, ele acaba sendo um pouco mais restrito, e a gente vê que a penetração dele é um pouco menor. Mas quem usa é um caminho sem volta. Qualquer um dos dois, tá? Então, quando você começa a usar um celular que você abre, você tem uma tela gigante para ver um reporte, para ver um filme, para ver um jogo, para quem trabalha com desenho, né, com arte, arquitetos, publicitários, você consegue rabiscar ali e usar uma tela muito maior, sem sombra de dúvida, é uma vantagem inexplicável. E o Flip, eu acho que ele tem uma questão de praticidade que eu me apaixonei. Não consigo mais voltar para um celular de barra. Ele é muito prático, ele fica pequenininho, ele cabe no bolso, cabe na bolsa. Tem uma questão de estilo, ele é muito estiloso também, né? Então, são escolhas, não tem melhor ou pior, né? Mas é muito difícil uma pessoa que começa a usar um Flip ou um Fold voltar depois para um celular de barra normal, porque você se acostuma com a praticidade, com as vantagens de um celular dobrável. Perfeito. Estela, além da questão do design, essa linha para a Copa, ela também carrega algumas funcionalidades exclusivas, né? Uns widgets, o papel de parede, enfim. O que tem também dentro dele relacionado à Copa do Mundo? Por isso que ele vai além do design em si, né? Além do design. Além do papel de parede, o ringtone, que é a música oficial da Copa, então a gente desenvolveu um ringtone exclusivo para esses 2 modelos. Ele tem, como eu comentei, uma câmera, é como se fosse um filtro, mas é uma função exclusiva na câmera, que a câmera vai identificar, se você tiver com uma camiseta de time ou uma cor específica relacionada a algum país, ela vai identificar e ela vai criar como se fosse um frame, um quadro, relacionando aquilo com a sua torcida, com aquela camiseta que você está usando. Esses são alguns dos conteúdos que eu já posso divulgar, mas tem algumas outras coisas que ainda estão aí em desenvolvimento, que até a Copa a gente deve comunicar e que vão ser embarcados exclusivamente nesses celulares. E falando novamente desse time de influenciadores, eles devem comunicar isso sobre Sim. os modelos também. Eles, imagino, não sei se estarão em loco lá, mas o objetivo da comunicação é de fato promover os produtos, além, claro, do patrocínio à FIFA. É isso? Sem sombra de dúvida. Não só esses produtos, né? Acho que é promover como os nossos produtos, o nosso portfólio pode colaborar para essa experiência de Copa, estando em loco ou não, mas usar essas features diferenciadas, mostrar para o consumidor. Hoje em dia o celular tem tanta feature, tem tanta funcionalidade que a maioria das pessoas nem sabe, né, o que tem, como usar. Então vou trazer um exemplo, o celular grava em 4K. Muitas vezes não vem a configuração inicial já em 4K porque consome muita memória. E aí, se o usuário não vai lá e não troca essa configuração, muitas vezes o vídeo dele não vai estar na melhor qualidade. Estou dando um exemplo aqui, mas são pequenas dicas que a gente também quer que os nossos influenciadores deem para o consumidor final, para que eles saibam como consumir melhor o celular deles e ter conteúdos melhores também. Perfeito. Estela, para fechar nosso papo, eu vou falar um pouco do macro, até para aproveitar sua presença mais especial aqui, também colocar um pé na Copa do Mundo feminina, né? Enfim, acho que o futebol feminino como um todo
cresceu muito, até desde a última Copa 2023, se a gente colocar num período mais recente, e vai ser ainda mais especial por acontecer no Brasil, mas também falando da Copa do Mundo masculina, que você comentou aqui o quão especial vai ser para vocês, mas o valor do futebol em si, do futebol feminino, na estratégia, na construção de marca, no posicionamento de vocês, porque acho que quando você faz ações tão relevantes como vocês têm feito, você acaba se posicionando de uma maneira muito relevante na mente do consumidor, ciente que é um mercado muito competitivo. E dentro desse mercado competitivo, vocês são a única marca que tem esse diferencial. Então, falando um pouco desse macro, desse investimento em Copa do Futebol, em futebol feminino, você até falou do projeto Em Busca de uma Estrela, o Projeto Estrelas, que a gente divulgou recente, inclusive. Então, eu queria que você falasse para fechar o nosso papo. Fazer parte desse momento e ter a Copa do Mundo Feminino aqui no Brasil vai ser algo realmente muito, muito, muito especial e muito valioso. O futebol feminino vem crescendo cada vez mais, vem ganhando holofotes, vem ganhando o valor que merece, né? Todos aqui sabemos o quanto foi difícil e o quanto é difícil para essas jogadoras estarem ali, muitas vezes não valorizadas tanto quanto o futebol masculino. Então, fazer parte disso, apoiar essa história, apoiar esse esporte para a gente é muito importante. E, obviamente, não, assim como eu comentei, não só no jogo, não só no momento da Copa do Mundo, mas como a gente consegue construir essa história junto com elas, né? Então, a gente tem esse projeto que eu comentei, Em Busca de uma Estrela, onde a gente está apoiando, a gente acredita muito. A gente esteve lá no centro de treinamento delas. É um projeto muito rico, né? De base, né? De base. Como que a gente consegue apoiar desde as crianças, né? Que tem esse desejo. Há muito pouco tempo atrás, menina não jogava futebol, né? A gente ouvia dentro das nossas casas, futebol não é coisa de menina. Então, assim, como a gente quebrar essa barreira e dar oportunidade para essas meninas desde a base, como fazer parte dessa questão cultural, como mudar esse mindset. Então, pra gente, o futebol feminino, ele vai muito além dos 90 minutos do campo e é realmente trazer toda essa história à tona, né? Lembrar dos momentos onde a mulher era proibida por lei de jogar futebol, né? Então, como que a gente também, um outro projeto que a gente encabeçou é um documentário, muito em breve deve estar disponível, onde conta essa história onde a mulher era proibida de jogar futebol e traz, enfim, faz todo um documentário até os dias de hoje. A gente fez questão de estar presente nesse projeto, de colaborar, porque a gente acredita que é só mostrando, né, todos os desafios que essas meninas tiveram até chegar aqui, o quão as pessoas vão passar a valorizar mais. Então, pra gente, sim, é uma questão de posicionamento, é uma questão de defesa dos direitos das mulheres, é uma questão de estar presente e de se mostrar como uma marca atuante no esporte, não só masculino, mas no esporte feminino, no esporte como um todo. Então, pra gente vai ser um momento realmente de muita importância, e sendo aqui no Brasil, então, assim, só coisa bacana por vir. Não, e vocês, e é isso que a gente falou, né? Você chegou com uma autoridade, de fato, né? Que já até falou de ser paraquedista, de aproveitar ali aquele meio de Copa e fazer tudo. Não, vocês já têm uma construção de autoridade, porque é até um desafio, falando de futebol feminino, né? Da gente ter, fora de ciclos de Copa do Mundo, a gente tem investimento, né? Investimento na base, como o Em Busca de uma Estrela, enfim. Então esse é um desafio que a gente já está falando, né? Para não chegar também, sei lá, na porta da Copa do Mundo Feminino e falar. E é muito bacana de vocês já terem essa construção desde muito antes, principalmente no fomento de ter novas jogadoras, né? Porque a seleção vai envelhecendo, né? Com tantos atletas. Então é muito importante. Então, parabéns. Obrigada. De verdade pelo trabalho de vocês. De novo, celular lindíssimo, né? Com tantas especificidades de design, tornam únicos. A gente até conversou no off, falei, caramba, você colocar uma chancela da FIFA, dá um peso inimaginável. E a entrega que vocês fazem à altura, né? Seja em design, seja em funcionalidades. Então, parabéns. E o espaço é seu. Para um último recado, o que você espera da Copa, como vocês vão trabalhar, enfim, fica à vontade. Obrigada. Acho que o grande recado aqui é isso, não percam a oportunidade de conhecer esse produto, de olhar, de sentir na própria mão o cuidado que a gente teve em trazer um produto oficial da FIFA, não só nos acabamentos externos, mas como falamos, em tudo que ele traz embarcado, além das funções exclusivas, mas câmera,
potente, processador potente, bateria para um dia inteiro para assistir jogo até não querer mais. Acho que vale a pena esse olhar para a marca, né? De como a marca está colaborando com o esporte masculino, com o esporte feminino, como a Motorola vem se reposicionando no mercado de celulares premiums e ultra premium, que é algo que há 2 anos o consumidor não via. Então, acho que esse é o momento de, não só através desse produto, mas através de todo esse trabalho, o consumidor, né, conseguir olhar a Motorola de um jeito diferente. Então, para a gente, acho que o último recado é esse, assim, vejam a gente com tudo que a gente está fazendo para a FIFA, para o futebol, para o consumidor, para o nosso portfólio ficar cada vez mais rico. E a gente sempre fala que a gente gosta de democratizar a tecnologia, democratizar o que é premium. Então, mesmo, não, mas eu não tenho, ainda não tenho dinheiro para comprar o seu celular ultra premium, tudo bem. Nós temos tecnologias de celulares premiums também nos produtos de entrada. Eu tenho certeza que algum dos produtos do nosso portfólio vai ser para algum desses consumidores que estão aqui ouvindo a gente também. Eu tenho certeza. Obrigado. Obrigada a você. Seja uma excelente Copa para nós, para a marca. Seja que vai ser muito sucesso. Vai ser maravilhoso. Vamos arrasar. Obrigado, Estela. Você que ficou até o final, Motorola Smartphone oficial Copa do Mundo 2026. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.